O São Paulo, acredite se quiser, demitiu o treinador que era o atual vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 10 pontos conquistados em 12 disputados, com o mesmo número de pontos do Palmeiras, tá? Que é o líder do Campeonato Brasileiro, que começou a fazer esse time jogar bem, colocando ali o Marco Antônio sendo a base, sendo o pilar desse time, com o Danielzinho, com o Luciano, com o Caleri, com o Lucas Moura. O São Paulo, ele conseguiu demitir o Crespo. Já tem várias aí justificativas que a gente vai trazer todas aqui, mas nenhuma me convence. Ele botou o Luan na semifinal do Campeonato Paulista. Tá bom, errou, mas vai ser demitido por isso, sendo vice-líder do Campeonato Brasileiro. Ele não botou os atacantes Ferreirinha e Tapia. Colocou o André Silva, que estava meses parado e deixou o grupo descontente. Não me convence. O São Paulo, ele demite um treinador que estava fazendo um bom começo de temporada. É bom deixar isso claro. E o pior, para não ter ninguém já na mira, já confirmado. Não, porque a primeira justificativa que surgiu foi o Felipe Luiz, tá? Foi o Felipe Luiz. Parece que o São Paulo demitiu o Crespo porque o Rafinha é amigo do Felipe Luiz. Eu já achei estranho. Eu falei, será que o Felipe Luiz vai aceitar pegar um São Paulo num risco ali de não fazer uma boa campanha e perder a moral que ele tá hoje saindo do Flamengo, talvez para ir para a Europa? Mas tudo bem. Se fosse essa a justificativa, seria aceitável. Seria bem aceitável. Surgiu uma oportunidade de um cara que está em alta e aí decidiram tirar o Crespo para colocar o Felipe Luiz. Mas não. Eles conseguiram demitir o Crespo para trazer o Roger Machado. Acredite se quiser. Sabe o treinador que estava praticamente rebaixado com o Internacional no ano passado? Sabe o treinador que fez uma bosta de trabalho no Internacional e que o Abel Braga teve que chegar na última rodada para salvar o Inter do rebaixamento? Sabe esse treinador? Foi esse treinador que o São Paulo acertou, que está praticamente acertado, para substituir um cara que estava como vice-líder do Campeonato Brasileiro, que estava fazendo o São Paulo jogar. O Roger Machado é uma enganação. O Roger Machado, ele não fez nenhum grande trabalho até hoje. E ele passou pelo Palmeiras, ele passou pelo Grêmio, ele passou pelo Atlético Mineiro, ele ia ser rebaixado com o Internacional no ano passado. E aí é esse cara que o São Paulo surge no radar do São Paulo para substituir o Crespo. Não dá para você demitir um treinador que estava bem, que estava num bom momento. Mas o ambiente, tá bom. Ele estava num bom momento para trazer um cara que nunca teve um grande trabalho e que no último clube que passou, gente, ele estava praticamente rebaixado com o Internacional. Mas você tá falando, tá torcendo contra o Roger Machado? Não, eu tô trazendo fatos, gente. Roger Machado pode fazer um bom trabalho no São Paulo? Se fizer, será uma surpresa. Mas o Crespo estava fazendo um bom trabalho. O Roger Machado pode fazer. O que me surpreenderia, o Crespo estava fazendo um bom trabalho no São Paulo. Ou não? Ou 10 pontos conquistados no Campeonato Brasileiro e em 12 disputados é ruim. Sendo que ele ainda pegou o Flamengo, hein? Flamengo, que é um dos bichos-papões do Campeonato Brasileiro, ganhou no Morumbi. Gente, não dá para levar a sério você demitir um treinador, de repente, do jeito que foi, sem você ter um grande nome engatilhado.
Enquanto todo mundo esperava que fosse o Felipe Luiz, ok. Agora, demitir o Crespo, no atual momento que ele estava, para contratar o Roger Machado, para mim, é palhaçada com o torcedor. O São Paulo, ele segue surpreendendo, né? Realmente eu não imaginava que fosse fazer isso agora. Então vamos lá, muito se falou sobre o que o Crespo disse lá atrás, sobre o erro dele na escalação contra o Palmeiras, tudo isso é verdade, tudo isso de fato aconteceu. Agora, vamos começar pelo fim. Em relação à troca pelo Roger. O Roger foi um técnico que trabalhou no Internacional até a 24ª rodada do Brasileiro do ano passado. Aí ele cai e o Internacional contrata o Ramon Dias. Ramon Dias aumentou o desespero, porque o Roger já fazia uma campanha ruim e o Ramon Dias piorou aquilo que já vinha mal. Em relação ao Roger, há apenas um atenuante. A queda brusca no Campeonato Brasileiro também tem relação com a profunda reformulação de elenco que o Internacional fez após ser eliminado pelo Flamengo na Libertadores. O Flamengo elimina o Internacional nas oitavas. Até aquele momento, o Internacional mantinha um elenco, né, um pouco mais qualificado, mais caro, com alguns jogadores, né, enfim, mais conhecidos, só que vivia uma situação desesperadora do ponto de vista financeiro. Aí foi eliminado e, em seguida, o Internacional meio que fez uma limpa no elenco, negociou vários jogadores de salários mais altos, inclusive o Ener Valencia, que foi lá pro Pachuca, e com isso, o Roger ficou com um elenco mais fraco. Esse elenco mais fraco, de fato, entrou em queda livre também no Campeonato Brasileiro. Eu nunca fui fã dos trabalhos dele, mas, por exemplo, no Internacional mesmo, quando ele pega o Internacional naquela parte final, aliás, já quase que o Campeonato Brasileiro de 24 inteiro. Ele pegou o time, ele melhorou aquele Internacional, que inclusive no segundo turno foi o time que acho que mais pontuou e tal, enfim, até conseguiu vaga direta para a Copa Libertadores. Como sempre acontece nos trabalhos dele, a segunda metade é sempre pior do que a primeira metade. Lá no Grêmio, por exemplo, lá atrás do Grêmio, quando ele surge, o primeiro trabalho de destaque dele, ele pega o Grêmio, que ele herda lá do Filipão, era um Grêmio muito mau, e ele melhorou muito o Grêmio que o Filipão tinha deixado. Da mesma forma que depois o Filipão melhorou muito o Palmeiras que ele herdou do Roger. Mas, enfim, deixando o Roger de lado, eu acho que o Roger e o Crespo são técnicos mais ou menos do mesmo tamanho. A questão do São Paulo é, se o São Paulo estava incomodado com o que o Crespo falou lá atrás, com o que o Crespo fez no jogo contra o Palmeiras, o São Paulo tem todo o direito de achar isso, que fosse feita então a mudança na segunda-feira seguinte, na terça-feira seguinte, São Paulo ganharia uma semana de planejamento. Mas não. É o São Paulo que espera praticamente a véspera do jogo de retorno do Campeonato Brasileiro para fazer essa troca surpreendente. E no Campeonato Brasileiro você tem toda a razão. São Paulo vai bem. Então, se na semana passada o São Paulo, por algum motivo, ele avaliou que não era o momento de fazer a troca, o que será que mudou agora? Porque agora já não é mais hora. Porque agora é o momento de São Paulo se concentrar no Campeonato Brasileiro. E aí eu acho que até em função disso, a troca vem num momento absolutamente equivocado. Ou trocasse lá, ou então segue mais um pouco com um trabalho que no Campeonato Brasileiro, pelo menos, iniciou bem a competição, 10 pontos em 12. Então, eu acho que o São Paulo fez tudo errado. Talvez errou na avaliação e errou também no timing. E o que mais surpreende, né, Mauro César Pereira, é a gente ver o São Paulo demitir o Crespo. A gente falou muito da demissão do Felipe Luiz. De repente, de uma forma assim, pegando todo mundo de surpresa. E na situação do Crespo, né, o São Paulo ele demite e vai atrás do Felipe Luiz, ou seja, ele não sabia quem iria assumir. O Flamengo, que já foi um absurdo, e a gente falou aqui a forma como foi feita, pelo menos ele já tinha um nome, ele já tinha alguém acertado, não foi aquilo, vou demitir aqui e agora eu vou procurar. O São Paulo não. Ficou claro que o São Paulo demitiu um treinador que é vice-líder do Campeonato Brasileiro, sem ter nada planejado, sem ter nada minimamente acertado,
Aí ele vai atrás do Felipe Luiz, porque ontem muita gente que tentava acobertar, né, a decisão da diretoria do São Paulo dizia: não, calma, tudo indica que vai ser o Felipe Luiz, ele é amigo do Rafinha, Rafinha já deve ter falado com o Felipe Luiz. Não, Felipe Luiz negou o São Paulo. E aí, Mauro, o que mais me faz questionar a decisão do São Paulo é ele trazer para o clube um cara que, no seu último trabalho, deixou o Internacional praticamente rebaixado. Uma campanha ridícula de Campeonato Brasileiro. Ou seja, você demite um treinador que é vice-líder do Brasileirão, tudo bem, são 3 rodadas, mas é vice-líder do Brasileirão, com 10 pontos em 12 disputados, para trazer um cara. Você não tem argumento nenhum. O que você vai dizer? Ah, não, troquei porque o Roger Machado vem de uma boa fase. Não! O cara deixou o Internacional praticamente rebaixado, Mauro César Pereira. Dá para dizer que é muita falta de planejamento ou não? Não, planejamento tinha, né? Demite um, contrata o outro. Eles planejaram. Você pode questionar se o planejamento foi bom ou ruim, se a troca é boa ou ruim. Mas eles planejaram algo. Isso para mim está bem claro. Como o Flamengo mandou o Felipe Luiz, já tinha planejado que era o Leonardo Jardim. E a mesma coisa, você pode questionar a demissão, a maneira como aconteceu. Na verdade, essa escolha não é técnica, é uma escolha que tem outras razões. O Crespo é um técnico contratado na época do Casares e do Belmonte. Eles não estão mais lá. São outras pessoas. Eu acho que me parece que tem muito do Rafinha aí. Então, querem colocar um técnico brasileiro, um técnico mais próximo, sei lá, próximo do Rui Costa, né? Também. Nada contra o Roger, né? Mas me parece bem evidente. Tem um outro detalhe: o São Paulo, na quinta-feira, tem uma possibilidade real de ser líder isolado do Campeonato Brasileiro. Ele joga contra o Chapecoense em São Paulo, no Canindé. A vitória do São Paulo é o resultado mais provável nesse contexto, embora não seja certo, evidentemente, mas é um resultado normal. Enquanto o Palmeiras, que tem a mesma pontuação do São Paulo, tem um saldo de gols, 3 gols a mais, né? E por isso está um pouco à frente, está no critério de desempate, está em primeiro. Ele vai jogar no Rio contra o Vasco de técnico novo, Renato Portaluppi. O empate do Vasco com o Palmeiras também é um resultado muito normal em São Januário. Então o São Paulo pode ser líder. Imagina você demitir na sexta-feira, no sábado, domingo, a semana que vem, o líder do campeonato. É meio esquisito, né? Então, demitem agora. Isso que me pareceu. Eles queriam se livrar do Crespo. Então não tem nada a ver com questão técnica, pode ser o Roger, pode ser qualquer outro, se livrar do técnico. Eu acho curioso porque o técnico voltou a São Paulo, a dívida, pelo que foi noticiado à época, era de cerca de 3 milhões de reais, né? Vamos botar perto de 500 mil euros. Esse valor teria sido acertado numa composição desenvolvida quando da volta dele no ano passado. Imagino que outra multa rescisória deverá ser paga com a demissão definida ontem. Então, 3.600. Então, 3 mais 3.600 dá mais de 1 milhão de euros. Se pagar alguma parte aí nesse período, né? Se reduzir os 3 milhões, talvez quase 1 milhão de euros, sei lá. Para um clube encalacrado como São Paulo, trata-se também de uma irresponsabilidade financeira, além de técnica. Os argumentos todos apresentados aí, vazados, né, pelos companheiros aí, amigos do pessoal de São Paulo, né, ex-jogador com o microfone falando e tudo, o cara falando pela boca do outro, muito claramente, ontem à tarde, em emissoras de televisão, por exemplo, os argumentos de que ele foi numa entrevista, que não gostaram do que ele falou, ou que não sei o quê, tudo isso era contornável. Se não gostaram, chama, conversa e fala: pô, Crespo, para de falar que a gente só precisa de 45 pontos. Sabemos que o clube não tem um elenco hoje favorito a brigar pelo título, mas é um momento bom, o time pode ser líder. Então não é hora de falar em 45 pontos. Não, mas eu não vou falar em título, digamos, né? Pô, também não é... Então tá bom, mas nem uma coisa nem outra, isso se conversa. Se você quer manter o técnico, pequenas arestas são aparadas. Não havia intenção de mantê-los, para mim é bem evidente, então usaram algumas desculpas, não ditas oficialmente, mas vazadas aqui e acolá, e sempre tem alguém na imprensa para reproduzir o que é falado pelos cartolas, os porta-vozes, dirigentes, sem contestação. Os caras dão e falam: olha, isso aqui não pegou bem, aquilo ali não pegou bem, mas tá bom, qual a sua opinião, bonitão? Eu acho um absurdo. Essa demissão é canhestra. Aliás, parece que estão com inveja dos caras do Flamengo, né, que fizeram uma pataquada e foram lá e fizeram algo parecido. Com um agravante. O caso do Flamengo, embora eu ache absurda a demissão do Felipe Luiz, como aconteceu especialmente, eles tinham um argumento de uma crise técnica. No São Paulo, não, o time está bem no campeonato, é o contrário. Sabe? Não que esse argumento justificasse a demissão do Felipe, não concordo. Mas alguém poderá dizer: não, o time vinha mal, perdeu 2 taças, ele não estava perdendo... Não! O jogador está insatisfeito, sempre tem alguém insatisfeito. Tinha no Flamengo, tem no São Paulo. Vai ficar todo mundo satisfeito? Só jogam 11. Imaginemos que amanhã entra o Roger Machado, ele joga mais com linha de 4, certo? Sim. O São Paulo muitas vezes joga com 3 zagueiros jogava, né? Com o Hernan Crespo.
um zagueiro vai ficar de fora. Esse zagueiro vai ficar feliz? Não vai pensar que, quando era o Crespo jogava. Não tem jeito. Agora, por conta disso, o mundo vai parar? Não, isso acontece. Alguém vai entrar, talvez um meia, talvez um ponta, sei lá, um outro jogador, um volante. Alguém entra no lugar, se sai um zagueiro, entra outro jogador, né? Possivelmente um volante, sei lá, ou um meia, mas um ponta, dependendo do sistema de jogo. Mas alguém vai entrar, esse vai ficar feliz. Poxa, não jogava com o Crespo, ele tirou um zagueiro, abriu mais uma vaga para eu brigar aqui. É natural, gente. Isso é natural. A demissão não tem nenhum aspecto técnico, ela é meramente, acho que, política, né? Uma questão de troca ali no poder e queriam se livrar do técnico e mandaram embora. Mandaram embora o técnico. Acho que assim, nesse momento, com o São Paulo bem colocado no campeonato, o time sendo encontrado, a eliminação para o Palmeiras no Campeonato Paulista foi perfeitamente natural. Piso de plástico, torcida única. Ainda teve um lance polêmico que poderia ter dado um pênalti para o São Paulo quando estava 1-0. Então ainda teve isso. Mereceu vencer o Palmeiras, independentemente de qualquer outra coisa. Mas não foi um vexame. São Paulo não fez um papelão jogando em Barueri. Né? Vamos combinar. Então, quando você vê uma situação como essa, parece muito claro que era de se livrar do técnico. Queriam se livrar dele, mandaram embora e segue em frente. Né? E uma outra coisa que me chamou a atenção, assim que o Rafinha assumiu esse cargo no São Paulo, as redes sociais do clube propagaram a atuação dele no vestiário como se fosse a razão pela qual venceu. Foi o jogo do Grêmio, se não falha a memória. O time jogou bem e venceu. Olha o Rafinha, ele gritando, batendo papo, vamos lá, que não sei o que e tal. Gente, vamos parar com essa bobagem, né? O time venceu o Grêmio porque jogou bem. Quem treinou o time foi o Crespo, quem escalou foi ele, a estratégia foi dele, quem fez as trocas foi ele durante o jogo. Ele os jogadores e a sua comissão técnica. Alguém acha que o time jogou bem e venceu o Grêmio porque o Rafinha foi lá e gritou no vestiário. Tem um toque de Midas? Então leva pra Copa do Mundo. Vai lá e berra no vestiário do Ancelotti e ganha todo mundo. Ou coloca ele pra treinar o time, né? Pode treinar o time. Ele pode treinar o time, ele berra. Mesmo que ele não saiba treinar, o Raí, ele dá um berro lá no vestiário e opa, vambora, o time vai ganhar. Então, até entendo assim, que existe esse clima no vestiário, mas isso é um temperinho, isso não é o mais importante. Eu acho mais importante ter em campo. Em campo. Você ter um jogador que alerta o companheiro quando está distraído, chama atenção, corrige. Isso é legal em campo. Agora, no vestiário ali, achei uma pirotecnia, sabe? Aquela câmera para mostrar aquilo. Então, de certa forma, fica até meio curioso. Parecia que a vitória foi conquistada porque esse novo dirigente, jogador, chegou lá gritando no vestiário e falando, vamos lá. Quando tem um trabalho de um treinador ali, de uma comissão técnica, de um grupo de atletas. Enfim, uma grande lambança, me parece. E tem um detalhe importante, termina no final do ano o período em que essas pessoas estarão no poder. O atual presidente, o diretor e agora o outro diretor, o Rafinha, né? São dois diretores, né? Um é o Rui Costa e outro é o Rafinha. Eles ficam até o final do ano. Então, vejamos o que eles têm em mente. Talvez queiram fazer algum brilhareco esse ano e talvez ter um técnico mais próximo a eles, possam, sei lá, fazer alguma coisa que tenham em mente, vão agir no mercado, vão contratar meio sem ter dinheiro, o que eles vão fazer? Isso é só o tempo que vai dizer. Mas um absurdo, essa demissão totalmente descabida, realmente um negócio que não tem nenhuma explicação do ponto de vista técnico, foi meramente política e acho que até, não sei se pensaram nisso, mas é possível que tenham pensado nessa possibilidade. O São Paulo pode dormir na quinta-feira líder isolado do campeonato. Não é nenhum absurdo imaginar essa possibilidade pela combinação de resultados muito factível que pode ocorrer. Não estou dizendo que vai acontecer, mas pode ocorrer, né? O Palmeiras empatar com o Vasco lá em São Januário, estreando o Renato, e o São Paulo no Canindé ganhando da Chapecoense. Esses resultados são perfeitamente possíveis. O Bahia, que pode alcançá-los, tem um jogo a menos, não vai ter esse número de jogos na rodada, não alcançaria, né? Com isso, o São Paulo pode ser líder. Como é que você manda embora o líder isolado do campeonato? Ele hoje é co-líder e foi demitido. Se ele estiver à frente, então, vai ficar mais difícil, né? Ficaria mais difícil. Raizinho. Bom, eu não acho que não tenha sido planejado a troca, sendo muito sincero, e não estou aqui dizendo que concordo com ela. Mas acho que, ao passo que você demite um treinador e comunica isso às 2h15 da tarde, mais ou menos, e às 4 o nome de um novo já está sendo ventilado na imprensa, isso é via clube, né? O clube põe o nome na imprensa para entender a repercussão. Você tinha um plano. O plano de São Paulo era contratar o Roger Machado. Foi feita uma consulta pelo Felipe Luiz. Mas eles procuraram o Felipe Luiz, Jair. Foi feita uma consulta, mas eu acho que meramente protocolar, porque está muito claro que o Felipe Luiz não vai treinar nenhum time no futebol brasileiro, muito menos o São Paulo nesse momento. Não vai fazer isso. Então é meio que o protocolo, ó, esse cara aqui tá livre, ele não vai vir treinar o meu time, mas eu vou mandar uma mensagem para ele só para me assegurar de que ele de fato não virá, como não aconteceu. Então para mim o nome real, palpável, ele sempre foi o Roger, desde a decisão da demissão. A demissão é esdrúxula, ela é
pouco inteligente, e ela foi motivada porque o Crespo falou a verdade nos últimos tempos. E a gente pode traçar aqui uma rápida linha do tempo para lembrar de algumas falas de personagens importantes que demonstram isso. Rafinha, antes de assumir o São Paulo, no episódio de que o Crespo disse, né, que a meta ali no Campeonato Brasileiro era inicialmente atingir os 45 pontos. Ele, ainda do lado de cá, como comentarista, disse que era um absurdo dizer aquilo, com a grandeza do São Paulo, tudo mais, não podia. Poucos dias depois, ele assume como gerente de futebol do São Paulo e, na entrevista coletiva, reforça essa ideia. Não, isso é pouco para o São Paulo, 45 pontos. De fato, se você olhar para a história da instituição, pensar em 45 pontos não é uma meta que deve ser a inicial no Campeonato Brasileiro, mas é o tamanho do São Paulo hoje. Essas pessoas deixaram o São Paulo pequeno. Casares, Leco e outros que passaram por lá ao longo desses últimos 10 anos. Eles deixaram o São Paulo pequeno. As gestões desses presidentes fizeram com que o São Paulo entrasse no Campeonato Brasileiro mirando 45 pontos inicialmente. Aí depois, se conseguir atingir esse objetivo, você vai e busca uma nova meta, uma vaga numa Libertadores ou coisa do tipo. Foram essas pessoas que colocaram o São Paulo num Campeonato Paulista, para iniciar um Campeonato Paulista, olhando para a briga contra o rebaixamento depois de perder para o Mirassol. E foi o trabalho do treinador que fez com que o São Paulo não tivesse essa possibilidade até o fim, né? Se recuperasse, conseguisse bons resultados. Então, essa foi uma primeira fala. A segunda é a do presidente do Macis, que, nesse aspecto, assim, com todo respeito, é uma figura meramente ilustrativa. Não é dele a decisão, é dele a decisão final, mas são esses outros pares, né? O Rui Costa, o Rafinha, que, presidente, a gente precisa fazer isso aqui, e ele vai lá e assina. Não é ele a pessoa que vai tomar essas decisões. Estou falando isso aqui com muito respeito ao Macis, ele nos recebeu lá no CT, quando assumiu, com muita educação, respondeu todo mundo, foi muito bacana. Mas a gente sabe que ele mesmo disse isso, é uma transição, ele não ia tomar grandes decisões, ele até está tomando mais do que ele mesmo disse que tomaria, né? Porque no fim a gestão é dele, a caneta que assina é dele. E o Lucas é um outro personagem, né? Nesse aspecto, nessa conta importante do São Paulo, de falas de personagens importantes. Quando o campeonato começa, ele inicia no banco de reservas, o empresário dele faz um comunicado lá no Instagram, falando mal do trabalho do Crespo, né, mandando uma indireta. E aí depois, quando o São Paulo, mais adiante, né, ele tem mais minutos, começa a jogar um pouco mais, sem ser um jogador desequilibrante, que há muito tempo ele não é, né? O Lucas reivindica um status que hoje ele não tem no São Paulo. Ele não é esse jogador que decide jogos, que põe a bola debaixo do braço e define. Ele passou uma temporada inteira machucado. Então eu acho que antes de você reivindicar coisas, é preciso trabalhar e mostrar em campo que você tem essa condição, tem essa possibilidade, que o Lucas não mostrou até aqui nessa temporada. Então, depois do jogo contra o Bragantino, perguntado sobre uma jogada claramente ensaiada, ele fala, não, aqui a gente pensou na hora, retirando os méritos do trabalho, do treinamento, do que possa ter sido treinado, trabalhado ao longo da semana. E eu não vou nem colocar nessa conversa aqui, inicialmente, o Alisson, né, que a publicação dele, além dos grotescos erros de português ontem, é de uma ausência de hombridade, para dizer o mínimo, muito grande. A gente pode falar sobre esse aspecto um pouco mais adiante. Então, esses três personagens são importantes, né, nessa composição da demissão do Crespo. Aí os motivos, né? O clube vai, aí sempre tem as versões oficiais e tem gente que compra. Aqui não, eu não compro versão oficial de clube. A gente escuta e obviamente vai tentar a partir disso formar uma opinião crítica, né? Entender uma coisa que faça sentido e outras que não façam. Então, um dos aspectos lá, né, que o clube divulgou para algumas pessoas é de que, e as pessoas que reportaram isso estão certas em reportar, o repórter recebe a informação, ele passa adiante, não é uma questão aqui com quem reportou, não. O clube colocou que uma das situações eram os treinamentos, né? O time treinava pouco, os treinamentos eram curtos. Na temporada passada, o São Paulo foi um dos times que mais lesões teve, muitas, principalmente físicas, né? Musculares, perdão. Nessa temporada não teve nenhuma, só o Danielzinho agora nessa reta final de Paulista teve ali um desconforto. Então talvez isso seja fruto desse método, né? Eu não vou esticar a corda aqui no treinamento, senão eu vou estourar esses caras e não vou ter eles para a sequência da temporada. Isso foi um aspecto positivo na minha visão. Outro tema foram alguns jogadores que ficaram irritados, incomodados, né, com não terem jogado jogos específicos. Mais especificamente o Tapia e o Ferreirinha. Ficaram incomodados porque o André Silva entrou no jogo contra o Palmeiras. Tapia e Ferreirinha, com todo respeito, incomodados porque eles não jogaram, foram preteridos por outro. O que Tapia e Ferreirinha fizeram pelo São Paulo ao longo da história, deles no clube, para reivindicarem um lugar no time? Que se precisar de um jogador tem que ser o Tapia, tem que ser o Ferreirinha. Absolutamente nada. Nunca jogaram nada no São Paulo, são composições de elenco. Quando der para ter minuto, vai ter. Quando não der para ter, tem que ficar ali no banco e de boa. Jogador insatisfeito sempre tem, isso é natural.
vai acontecer. O Roger vai chegar e outros jogadores não vão atuar e eles vão ficar insatisfeitos também. Mas se você pegar as publicações das principais lideranças do elenco ontem, essa história de elenco rachado, ela cai por terra. Veja o que publicou o Caleri, que é o cara que dá caráter ao time do São Paulo. Se tem uma figura de caráter no São Paulo hoje, é o seu capitão, o Caleri. Veja a publicação que ele fez. O Luciano, que muitos acusam de ser paneleiro, lembra lá no jogo de estreia do São Paulo em casa no Paulistão, ele fez o gol e foi lá dedicar ao treinador, que estava pressionado na segunda rodada do campeonato. Então tem muita coisa que foi dita, comprada, repercutida por aí, e se você analisar minimamente, sem nem entrar em mínimos detalhes, não parece ser verdade, ou está muito claro que não é verdade. Então, para mim, está muito óbvio que o Crespo acabou sendo demitido por dizer a verdade. Dizer a verdade no São Paulo custou caro para o Luiz Gustavo no fim da temporada passada e agora custou caro para o Crespo. Rui Costa e Rafinha vão ter que embalar essa criança aí e carregar até o final da temporada. Se o São Paulo fizer um ano pior do que ele vinha fazendo com o Crespo, ou pior do que foi o ano passado, a responsabilidade é toda deles dois. Vamos lá, Raí. As verdades ditas pelo Crespo, que o São Paulo iria buscar os 45 pontos para se salvar no Brasileiro, que era a pior crise do São Paulo na história. Verdade. Do clube, né? Que tinham jogadores sem receber. Verdade. Também verdade. Teve alguma outra? Que os jogadores estavam mal preparados fisicamente, se machucando muito, isso é verdade também. E nesse ano parou de acontecer. São Paulo teve uma lesão esse ano muscular, que foi a do Danielzinho, também era verdade. Então, dizer a verdade custou caro para ele. Dizer a verdade irritou. E aí, a ponta final da história, né? Porque o São Paulo teve 8 dias entre a eliminação no Campeonato Paulista e a decisão por demitir o Crespo. Por que não demitir antes? Se havia toda essa avaliação de uma incompatibilidade de pessoas, de treinamentos, de métodos, por que isso não foi avaliado lá no domingo retrasado? E aí já deu pelo menos uma semana para esse novo treinador trabalhar. Porque o motivo da demissão dele foi uma ida a um programa da ESPN, o Bola da Vez, um programa de entrevistas, que inclusive vai ao ar amanhã, quarta-feira, em que ele não foi autorizado pelo clube, foi ali via a própria assessoria, né, que ele foi ao programa, e disse essas mesmas verdades. E isso incomodou de novo. Então o ego ferido fez com que Rui Costa e Rafinha, que são os pais dessa criança, tomassem uma decisão pouco inteligente, que é mandar um treinador que faz um trabalho bom no São Paulo. É excepcional o trabalho do Crespo? Não é. Mas ele pode fazer um trabalho excepcional com o time que ele tem? Não. São Paulo é vice-líder do campeonato. Foi eliminado no Campeonato Paulista num jogo normal, perdeu um clássico 2-1, não foi humilhado. Então a temporada do São Paulo está muito dentro daquilo que era projetado, talvez até um pouco acima, né? 10 pontos em 12 no Brasileirão, quem esperava? Quase ninguém. Então a demissão do Crespo foi por dizer a verdade e por ferir de alguma forma o ego de Rui Costa e Rafinha. Agora eles vão ter que carregar essa criança até o fim da temporada. E chega, Piperno, um treinador que há muito tempo não faz um bom trabalho, né? O Roger Machado, o trabalho dele no Internacional foi muito abaixo, com um elenco que não é para brigar contra o rebaixamento, ele estava praticamente rebaixado, né? Quando ele deixa o Internacional, e chega nesse São Paulo que faz um bom campeonato brasileiro, por enquanto. O que esperar, Piperno, do Roger Machado? Quero saber também da mesa, do Mauro. Eu não espero nada, tá? Eu nunca achei o Roger um bom treinador, nunca. Nunca achei que ele fez um grande trabalho. O título, ele tem um campeonato mineiro e um campeonato gaúcho. Até nesse Palmeiras, quando estava começando a se reestruturar, ele passou e também não teve uma grande passagem. Mas, para mim, o pior de tudo é o trabalho dele recente, que foi a saída do Internacional de uma forma vexatória. É esse treinador que está chegando no São Paulo, Piper. Eu acho que o Roger, ele é um técnico da mesma prateleira que o Crespo. De vez em quando ele acerta o time, joga bem 4, 5 meses, depois cai e tal. O Crespo também tem trabalhos desiguais. Então eu acho que assim, o São Paulo, não é que ele trocou um técnico muito bom por um muito pior. Não se trata disso. O que o São Paulo fez foi trocar um trabalho que começava a dar algum resultado, um trabalho que aparentemente estava mais encaixado, por alguém que é uma incógnita total. Eu não sei o que esperar do trabalho do Roger do São Paulo, porque não foi ele que indicou o elenco, não foi ele que... Ele não conhece tão bem o time, enfim. Então, o São Paulo agora, ele entra numa nuvem de incerteza, por culpa dele, São Paulo, por erros de gestão. Como eu disse no início, todas essas razões elencadas
aplicadas aí para desmontar, para acabar com o trabalho do Crespo, para demitir o técnico, eram as mesmas de 8 dias atrás. Então por que não fez isso após a eliminação do Campeonato Paulista e com isso então ganhasse uma semana de planejamento para o Campeonato Brasileiro? Nem isso São Paulo foi capaz de fazer, porque o diagnóstico que São Paulo tinha em relação ao Crespo, na segunda-feira da semana passada, era o mesmo de ontem. O único componente novo talvez tenha sido essa entrevista que o Raí mencionou. Agora, como a entrevista também não foi ao ar, eu acho que a direção de São Paulo aí também está fazendo um exercício de clarividência. É bem provável que ele tenha bancado as críticas lá de trás, mas vejam, eu acho que tudo isso é um motivo menor se colocar na balança e avaliar a campanha que o São Paulo faz nesse início de Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que é melhor manter um técnico de um trabalho que aparentemente começa a mostrar algum resultado, mas é um técnico reclamão, do que um outro que você não sabe o que vai apresentar. Agora, vamos falar também português, claro, vai. E se tratando de direção de São Paulo, você vai esperar o quê? Você vai esperar um selo de governança? É óbvio que não. São Paulo é mal dirigido. Todas as últimas direções de São Paulo foram grandes lixos. Aí você vai esperar que o interino, que era o vice do Casares, por meia década, vai fazer um trabalho brilhante, renovador e vai trocar tudo do São Paulo? É óbvio que não. Então, de novo, está o São Paulo mergulhado numa zona de incerteza. Eu vou até aproveitar essa deixa do Piperno, né, que o Piperno falou que o que eu vou esperar do interino, do cara que substituiu o Casares. Só que aí, Mauro, eu te pergunto, porque eu vi que você citou muito sobre essa situação, e o Raí trouxe a informação, né, que o Rafinha deu uma declaração bem diferente da do Crespo quando ele ainda era comentarista, que o São Paulo tinha que brigar por título. Agora, não surpreende um cara como o Rafinha, que eu inclusive conheço, acho gente boa, todo mundo gosta, né, do Rafinha, mas não surpreende, Mauro, um cara chegar no clube, no seu primeiro trabalho, e ter rapidamente tanto poder assim, porque pelo que o Raí disse, ele convive muito ali no São Paulo, essa decisão foi do Rafinha e do Rui Costa. Um clube acéfalo de poder, qualquer um tem muito poder. É o quê? Não, eu disse só que em um clube acéfalo de poder, qualquer um tem muito poder, mesmo quem acabou de chegar. Desculpa, era pro Mauro aí a questão. Não, pode falar, mas isso não surpreende? O cara chegar assim com tanto poder já? A mim não tem, ninguém manda. A casa que ninguém manda, qualquer um chega e manda. Não qualquer um, ele tem uma história no São Paulo, ok, legal, bacana. Pode até ser uma peça importante ali para fazer esse elo, né? E ali conversar com o jogador, conversar com a direção. Eu não tenho nenhuma objeção em relação ao cargo dessa pessoa, né, no São Paulo, de ter um jogador ali que possa ser essa ligação. A questão é a capacidade de avaliar. Ele tem a capacidade de fazer essa avaliação? Quando ele foi apresentado lá no São Paulo, eu estava lá no dia da apresentação dele. Ele foi perguntado sobre... Pô, Rafinha, você fez algum curso de gestão, se aprimorou? Porque hoje as coisas, em algum período na história do futebol, já foram, né? O do cara que sai do campo e aí ele vira treinador, ele vira gestor, ele vira presidente, que era ele trazia ali o ensinamento que ele tinha de dentro do campo. Mas hoje não é mais suficiente só isso, né? A gente vive um outro momento da história. As pessoas podem discordar disso, podem achar que é bobagem, mas não é mais assim. Então, é preciso se especializar, buscar ali uma capacitação, ver como as coisas são feitas em outros lugares. E ele disse que não tinha feito. Então, assim, eu contesto diante disso essa capacidade de avaliar. Porque, para mim, a decisão, repito, foi apenas uma questão de ego ferido. Esse cara falou uma coisa que a gente não gosta, mas é verdade, mas a gente não gosta. Esse cara foi num programa que a gente não queria e disse coisas que a gente não gosta. Foi só por isso. Não tem outra razão para que sustente a demissão do Crespo. Não existe uma outra razão que vá me convencer, uma razão técnica, uma razão tática, uma razão de resultados. Não existe todos esses aspectos que geralmente derrubam os técnicos, né? Resultado, relacionamento. É isso geralmente que derruba os treinadores, né? E no São Paulo não tinha nada disso. Essa história de que o elenco estava rachado é balela.
Tem um jogador ou outro insatisfeito, isso é normal. Num grupo de 30, que 11 jogam, 3, 4, 5 saem do banco eventualmente, sempre vai ter alguém insatisfeito. Sempre vai ter alguém que está jogando menos que vai querer jogar mais. Isso é normal. Tem no São Paulo, no Corinthians, no Vasco, no Flamengo, no Manchester City, no Real Madrid, em todos os times do mundo isso acontece. O cara é jogador, ele quer jogar, mas elenco rachado não existia. Isso é balela, conversa fiada. E repito, é só olhar as manifestações dos principais líderes do elenco. Caleri, Luciano, Marcos Antônio, que nunca jogou tanto na vida como com o Crespo. Então essa história, a mim, não convence. A decisão foi porque eles ficaram com o ego ferido. Ele falou demais, falou coisas que não agradaram e por isso acabou sendo demitido. Era contornável, assim como a questão do Felipe Luiz, que a gente falou aqui na semana passada. Pô, será que o Boto não poderia ali tentar corrigir a rota? Pô, Felipe, os seus jogadores estão... Falando português, claro, estão quebrando na noite. Seus jogadores estão chegando aqui, não tão bem para o treinamento. Então, pô, vamos corrigir isso aqui, vamos arrumar, vamos dar uma puxada na corda para deixar eles menos cômodos. Não, resolveram mandar embora. E no São Paulo foi a mesma coisa. Eles poderiam ter chamado lá o Crespo, pô, vamos corrigir aqui algumas coisas, isso aqui não é legal de falar, a gente entende que é um momento complicado, de fato o São Paulo não está bem, historicamente, né, nesse recorte, começou bem a temporada, esse objetivo é o inicial, mas não vamos ficar falando isso toda vez, puxa um pouco para baixo, dava para corrigir, mas o ego ferido fizeram eles tomar essa decisão de mandar o treinador embora. Chegaram a falar até que ele tinha dado 3 dias de folga e aí já foi logo depois para a Argentina, depois da final. Isso é normal. É muita... Desculpa, é só essa questão da folga. São Paulo, de fato, teve 3 dias de folga depois do jogo contra o Palmeiras. Isso é normal. O Abel foi aí várias vezes criticado por conta disso, é natural. O time tem 8 dias. 8 dias não mais, né? 8 dias foi o período. Da eliminação até o jogo contra a Chapecoense, dá uns 11 dias, se não me falha a memória. É normal que você tenha ali uma folga, um período de descanso para os jogadores. Os caras não precisam ficar ali treinando igual uns malucos 11 dias para jogar para a sequência da temporada. Não é necessário, isso é uma prática comum em vários clubes. Não foi por isso também que ele foi demitido. Na verdade, acaba sendo uma oportunidade de você dar uma folga, claro, porque você não tem chance. Exato. Há semanas em que você não consegue dar folga. Quando o São Paulo estiver jogando Copa do Brasil, Brasileiro e Sul-Americana, vai ter semana que não vai conseguir dar folga. Isso acontece. Por exemplo, você joga num domingo, aí você tem um jogo com viagem para algum país aqui da América do Sul na quarta-feira. Você não consegue dar folga na segunda. É isso? Porque você tem que treinar na segunda, tem que fazer uma representação na segunda, recondicionamento, terça treina, já viaja, joga na quarta. Isso acontece demais. Aí você não consegue dar folga. Então, quando surgem essas janelas, os clubes dão 2, 3 dias justamente para compensar. Às vezes até já está devendo. Nesse caso, eu creio que não, porque a temporada mal começou. Assim, mas eles sabem disso, as pessoas sabem disso, gente. Essas pessoas, e repare que ninguém fala. Eles falam pelas bocas de outras pessoas que vazam isso. E acho interessante que esse vazamento sempre é feito pelos jornalistas porta-vozes e afins, que é assim, olha, isso aqui não pegou bem, olha, não sei o que lá, não tá legal, olha, isso aqui não gostaram. Então é uma coisa meio assim, sem opinião nenhuma. Sim, não gostaram, mas vamos contestar isso aqui? Faz sentido isso aqui? Aí eu vou queimar minha fonte, então eu não dou opinião. Eu duvido muito que os jogadores tenham ficado bravos por terem 3 dias de folga. Duvido muito. E é uma prática normal, o time vinha numa batida ali, jogando quarto domingo, viajando, volta, recupera, joga, treina de novo. Você dá um período pro cara ficar com a esposa, com a filha, com quem quiser. Uma temporada mais curta. Normal, isso é uma coisa completamente natural. Embora muita gente ache que os caras são máquinas, porque ganham muito dinheiro, tem que treinar todo dia, tem que jogar toda hora. Não funciona assim na prática também. Então você tem que dar um dia de folga pro cara ficar ali com a família, com a esposa, com os filhos, com a mãe, sei lá, com quem ele quiser. Então isso é normal. Essa história também não cola, de que a folga foi um motivo para mandar o treinador embora. Não foi também.